Receita. Isso é um feitiço. Uma receita. É uma instrução de como fazer uma bela alquimia. Como combinar ingredientes, prepará-los, transformá-los com o calor do fogo, temperar e partilhar. A peça deve ter o tempo de preparar a comida e comê-la, atuantes e público. O tempo de ensaio e pré-produção deve ser o tempo de plantar e colher o milho. A estreia deve ser numa lua nova, quando a seiva se concentra na raiz. Você vai precisar de uma cozinha com fogão, pia e lixo, uma panela, uma chaleira, um liquidificador, uma peneira, algumas dezenas de espigas de milho sem ser verde, leite, açúcar, manteiga, gemas de ovo de galinha caipira, 2 atuantes, café e coador, garrafa térmica. Aslan e Léo podem ter qualquer idade, em qualquer época. Habitam memórias futuras, presentificadas. O passado é o destino e o futuro, uma partida. São a fronteira do tempo. São irmãs gêmeas. Não tem gênero fixo, senão um fluxo de idas e vindas e rodopios em identidades escorregadias. Não é um homem e uma mulher, tampouco 2 homens, tampouco 2 mulheres. São gêmeos. 2 pessoas fundidas com o espaço, difundidas pelo espaço. São feitas da mesma matéria do alimento que se transforma e circula o tempo todo. No calor, na mistura, na digestão, na excreção, na decomposição. Quando cantam, suas vozes se complementam. O diálogo entre as irmãs é também composto de muitos silêncios. O espaço da cena é uma cozinha cercada por recipientes de cerâmica, espalhados pelo chão, abrigando as espigas de milho que serão usadas no preparo da canjica, alagoana. Cena 1. Léo entra trazendo os demais ingredientes. Cumprimenta as pessoas, levando o tempo que for necessário para tal. Organiza os ingredientes na bancada, pede que algumas pessoas ajudem na tarefa de debulhar as espigas de milho. Mostra como faz. Todo esse diálogo é quente. Léo, debulhando o milho. Lá na criação do mundo, da matéria que se cheira, fizeram homem de barro, depois fizeram de madeira. Mas o barro dissolveu e os bonecos eram fuleira. Esse foi o primeiro ensaio, depois pensaram melhor. E do milho se criou filho, pai, mãe e avó, espalhados pelo mundo de Pequim a Maceió. Do milho se fez o homem, do milho se faz canjica. O poder da criação na comida e na cantiga. Tem feitiço na palavra, isso é coisa muito antiga.
Aprendi observando quando minha mãe preparava o doce sabor do milho, toda a saudade curava. Dona Augusta Mutamba é como era chamada. Ea! Sua canjica era famosa em toda a região. Botava muita canela pra esquentar o coração. Ela mexendo no tacho chamava minha atenção. Só fazia em ocasião de receber na sua casa alguém que se foi embora pra outras bandas, bateu asa. Tempos depois retornou com a saudade ardendo em brasa. Eu sempre me perguntei como é que se mede tempo. O que significa muito tempo sem ver alguém? Quanto tempo é muito tempo sem ver alguém, na sua opinião? Minha mãe mediu o tempo de acordo com a saudade. Quando o peito tava ardido e era muita ansiedade, preparava uma canjica pra celebrar a amizade. Ea! Eu sempre comia, mesmo não sendo a visita. Eu só comi uma vez sendo visita que não aparecia há bastante tempo. Tempo suficiente para arder bastante o peito. E mesmo eu já tendo comido várias vezes antes, parece que eu comi pela primeira vez quando eu fui visita. Quando minha mãe fez a canjica pra mim. Quando ela me colocou naquela comida, naquele feitiço. Eu comi toda uma saudade. Eu senti a cada colherada que eu estava mais perto de Augusta Mutamba. Cada vez mais perto e pertinho. Até não ter distância nenhuma. Éramos nós na fronteira entre nós. Transportados pelo sabor tão conhecido e desconhecido daquela canela que esquentava meu corpo. Esquentava. Me senti mais perto até do que quando estava no útero. E eu me lembro bem disso. Do útero. Minha memória vem de muito antes. Eu e Aslan herdamos isso de bisavós gêmeos que sofriam da mesma coisa. Essa coisa de lembrar de muito antes. Eles gozavam também dessas lembranças, essas lambanças. A memória dilatada causa sensações um pouco confusas. Nossos bisavós foram para debaixo da terra, eu e Aslan tinha nem nascido, mas a gente se lembra deles. Eu lembro deles aos 84 anos, narrando em detalhes o dia em que colocaram fogo na mata, e eles tinham nem 4 meses de vida. Citavam os nomes completos e descreviam com muita precisão a aparência e as vozes das pessoas que morreram no incêndio, sendo que conheceram elas só nos primeiros meses de vida. Eram bebês. Eu me lembro de várias coisas de antes de nascer. Minha memória nasceu antes do meu corpo. Tenho lembranças do vazio, das pré-coisas. Eu gosto de andar por aí catando mais memórias. Tenho mais gosto pelas frescas. Gosto de contar essas memórias. Vê-las ganhando forma e som de palavra e passando a habitar sonhos de outras cabeças. Por isso me lembro bem do calor e da umidade do útero de minha mãe.
E naquela época eu não me sentia tão perto de Augusta Mutamba quanto eu me senti quando comi a canjica que ela fez para me receber. Foi essa a última vez que comi canjica. Esse feitiço aqui é para minha irmã, que vai comê-lo pela primeira vez, porque nunca esteve longe de Augusta Mutamba, e agora Augusta Mutamba já não pode mais fazer canjica para Astlan. Eu e Astlan estamos longe há 211 luas. É tempo bastante para o peito arder. É o maior tempo sem nos vermos. Temos agora memórias tão distintas. Essa canjica vai ficar maravilhosa. As espigas já foram todas debulhadas? Hoje vai todo mundo aprender a fazer canjica. Bate o milho com leite no liquidificador. Proporção aproximada de 2 litros para 10 espigas. A dona minha mãe já fez canjica para receber visita que não via há muito menos tempo que 211 luas. Uma vez fez para a Celeste, que ela não via fazia 2 semanas só. Mas a saudade era tanta que recebeu a amada com a bendita canjica. Eu lembro que eu não aguentei e perguntei se ela não tinha critério, e ela respondeu que o critério não era dela, era do espírito da comida. Não entendi muito bem. Mas essa noite eu sonhei com essa comida. Sonhei que chovia dentro do nosso quarto de criança. E nascia um pé de milho em cima da cama de Astlan. A janela estava aberta e dava para o passado. Soprava um vento com cheiro de canjica. Astlan entra molhade. Fica à distância de Léo. Foco de luz sobre Astlan. Não dá mais para ficar aqui. As raízes das árvores comeram as paredes. Do chão brotaram troncos maciços que na lua seguinte já tocavam o teto de casa. Convivi com essa mata frondosa pelas últimas 200 luas. Já tinha me acostumado com os sons da seiva correndo numa velocidade descomunal, com os vultos formados pelas folhas balançando a toda hora, com o piso irregular e os pássaros o dia todo bicando as frutas podres. Mas agora a casa já está quase toda desfeita de como era antes. Dia desses eu acordei com uma trepadeira me erguendo do chão. No outro acordei com uma surucucu passando debaixo de mim no meio da noite. Mas diferente de você, a partida não é para mim algo natural. Eu relutei muito antes de recolher os meus poucos pertences e sair pelo que antes era porta e agora é uma fresta no meio dos cipós. Faz um gesto de reverência e despedida, algo que marca o ritmo. Em seguida, mergulha. Foco se apaga. Acho que o espírito da comida deve estar querendo falar comigo, já que não pode mais falar com Augusta Mutamba. Em algum momento de hoje, Astlan vai bater na porta, eu sei. Trazendo aquele olhar oceânico, igual ao de Augusta Mutamba. Encarar esses olhos é como encarar um oráculo, que contém em si memórias do antes e do depois. Não é todo mundo que tem coragem de atravessar a imensidão desse olhar. Não é todo mundo que tem coragem da imensidão da travessia, que não leva a outro lugar senão a própria travessia infinita. Astlan herdou esse olhar e eu herdei os pés de Augusta Mutamba. Esses pés estrábicos e espalhados na terra, pés de peregrino. Todo dia encaro bem os meus pés. Vejo se já demonstra algum sinal de raiz. Até agora nenhum. Mas se aparecer, pretendo queimá-los. Não quero fincar raiz. Quero flutuar. Depois de bater todo o milho com leite, coa o suco com uma peneira até encher a panela. Pode bater o bagaço novamente com mais água.
para aproveitar bastante. Continuo observando todos os dias, mesmo já tendo passado da idade que tinha Augusta Mutamba quando apareceram os primeiros sinais de raízes nos pés. Ela diz que não estranhou quando viu a primeira vez. Só quando viram e disseram que era coisa estranha, ela passou a suspeitar que talvez tivesse algo errado com aquelas pontinhas brotando da sola do pé em várias direções. Mas ela já era toda errada, então achou coerente aquela esquisitice no pé. Os meus avós, pais de Augusta Mutamba, trataram logo de arranjar um sapato de sola bem grossa para impedir o crescimento das raízes. Faziam ela vestir o sapato o dia inteiro e à noite também, porque o crescimento das raízes não ia dormir junto com ela. Podia tirar o calçado para se banhar, só. E mesmo lavando diariamente, em intervalos cada vez menores para não acumular umidade, foi se formando um ecossistema dentro do sapato. As raízes, por não terem espaço para avançar, emaranhavam-se entre si, formando uma teia que era uma nova camada de sola de pé. Ou seja, usar sapato não tinha propósito algum senão esconder a bizarrice. Não que ela fizesse questão de esconder, mas meus avós se envergonhavam da filha meio vegetal. Augusta Mutamba contava do dia em que ela seguiu uma trilha de formigas por sabe-se lá quanto tempo, até que se encontrou no meio da plantação de milho. Não sabia como voltar para casa, ou para a vila, ou para a escola, e se pôs a conversar com as estrelas e as formigas. Ouvia o som do milho crescendo. Conferiu algumas vezes se não tinha realmente nenhuma pessoa ali, embrenhada no milharal, só para confirmar se ali podia finalmente tirar os sapatos. Tirou. Mexeu os dedos. Adormeceu. Tranquila. Não tinha medo de estar lá sozinha. Na verdade, quando estava cercada de gente, sentia que estava sob mais riscos do que ali, cercada de milhos e escuridão. Minha mãe narrava esse dia para mim e para Aslan para nos ensinar a não temer o silêncio e a escuridão. Ela acordou com o primeiro raio de sol e viu que não estava mais cercada só de milho. Pés de amora, mamonas, girassóis, bananeiras e outras plantas que não sabia identificar compunham a paisagem. Ouvia cantos de novos pássaros. Quando olhou um pouco mais adiante, viu uma imensa figueira. Quando olhou para o chão, viu as mesmas formigas fazendo o caminho inverso do que ela havia seguido até ali. Então calçou os sapatos e voltou a seguir as formigas que a levaram até os pais desesperados com o sumiço de Augusta Mutamba. Talvez Aslan chegue aqui hoje através de rastros de formiga. Deixa o líquido no fogo e coloca por volta de 16 colheres de açúcar. Também coloca 2 gemas. Deixa engrossando e não para de mexer. Léo, pela primeira vez, eu me sinto apavorada pela solidão. Assim como você se apavora de sua semelhança com nossa mãe. Aqui, tão vazia está essa casa, essa rua, que eu povoo o espaço de memória. Você sabe que eu sempre caminhei mais pelo mundo das memórias. É engraçado, porque agora que aqui está vazio, eu faço menos silêncio. Menos do que eu fiz em minha vida toda, talvez. Que é para me assustar um pouco menos com a imensidão desse vazio. Será que você se tornou uma pessoa mais silenciosa? Será que já apareceram sinais de raízes nos seus pés?
Eu penso muito em você, Léo. Foco de luz se apaga. Eu não soube o que responder a Aslan. Eu não podia fazer nada a respeito da sua solidão. Eu também penso muito em você. Era verdade. Mas iria soar falso. Então não falei. Quando eu era menor, eu admirava o silêncio de Aslan. Desejava ser mais assim quando crescesse. Nascemos no mesmo dia, mas Aslan sempre foi mais velho. Eu considerava o seu silêncio qualidade de grandeza, de maturidade. Eu fui criança por muitos anos, décadas. Na verdade, eu deixei de ser esses dias. Mas ainda sou um pouco. Para falar a verdade, essa aqui é a única receita que eu sei fazer direito. Já tive muitos desencontros e reencontros e já fiz canjica várias vezes, para receber gente querida que não via há muito tempo. As pessoas até começaram a achar uma boa se afastar por um tempo, para comer minha canjica. Uma vez fiz canjica para Celeste. Última vez que ela tinha comido canjica foi a de Augusta Mutamba. Ela disse que era igualzinha a de minha mãe. Ela chorou. Elas já estavam enamoradas, mas eu acho que Celeste se apaixonou de vez mesmo, depois de comer a canjica. Eu lembro. Minha mãe fez para ela quando ela voltou de uma turnê com seu grupo de dança. Depois disso, a Celeste já foi morar com a gente. Cena 2. A campainha toca. Aslan chegou. A canjica ainda não tá pronta. Alguém fica aqui mexendo enquanto eu abro a porta, Aslan! Aslan, nem acredito que você veio. Espera aí que já vou abrir. Quero tanto saber de você, minha irmã, e quanto tempo sem te ver. Então não cresceu raiz dos seus pés ainda. Se abraça. Isso é cheiro de canjica? Não deu tempo de terminar. Estão me ajudando aqui. Coloca umas 2 colheres de manteiga. Tá quase pronto. Vou passar um café para acompanhar. Faça sem açúcar, por favor. Tá bom. Eu coloco só no meu. Olha, eu sei que todo o resto é um desastre, mas eu juro que canjica eu sei fazer direito. Eu sei. A de nossa mãe era muito boa. Mas essa é a primeira vez que eu como uma feita pra mim. Eu sei. Eu nem lembrava de ter te contado que eu estava morando aqui. Você não contou. Mas eu lembrei. Por que você veio? Digo, eu estou feliz que você veio. Eu sabia que você viria. Mas eu me surpreendi. Eu passei por alguns lugares antes de decidir vir. Eu tentei peregrinar como você. Descobri que prefiro caminhar de noite. Eu saí de casa de noite. Eu queria vir pra cá já, mas eu pensei que talvez fosse melhor não vir direto. Pensar um pouco mais. Pensar andando. Andei bastante. Descansava de dia, caminhava de noite. Mas por que você saiu de lá? Augusta Mutamba pediu. Pediu? Ou ordenou? Pediu, sabendo que eu não tinha outra opção. Fica um tempo se olhando, em silêncio. Eu sei que você achava que eu ia criar raiz ali também. Você acha muito. Acho que deveria achar.
Nenhum motivo nunca foi suficiente para você sair de lá. O que eu digo que me surpreende é justamente agora acontecer alguma coisa que te mova. Não é questão de acontecer alguma coisa. É questão de um ciclo que se encerra, de uma decisão que é maior do que eu acho, do que você acha. E sua intenção é ficar? Minha intenção era te ver. Planos, eu não tenho muitos. Pelo menos não muito objetivos, imediatos. Ótimo. Eu fico feliz com isso. Porque nosso reencontro é da melhor maneira que poderia ser. Com canjica. E café? Sim, e café. Vou servir a canjica, mas ainda tem que esperar esfriar. Você já teve vontade de me visitar? Pensei nisso uma vez. Ou talvez não me visitar necessariamente, mas a vila, por curiosidade, se estava diferente ou igual, se mais gente tinha ficado. Eu sabia que ninguém mais tinha ficado. Você sabia também que eu vinha. Você ainda pensa em queimar as raízes se elas nascerem do seu pé? Aslan, eu não quero que você me convença de que isso é belo. Eu nunca achei belo. Eu nunca achei belo ver nossa mãe fincar raiz naquele quintal e abandonar a forma humana para virar vegetal. Você me chama de romântica, mas eu nunca vi romantização maior do que a sua diante da morte de nossa mãe. Você acha que isso é a morte? A chaleira apita. Deixa eu passar esse café. Você quer falar de memórias? É só disso que a gente sabe falar. Eu tô falando de outras memórias. Me conta suas memórias que eu não conheço. Eu me apaixonei por muitas pessoas. Às vezes ao mesmo tempo. Fez muita canjica? Fiz bastante. Eu experimentei muitas coisas novas. Eu também. É. Isso é realmente muito novo. Você, aqui, é sua maior aventura. Minha maior aventura? A gente vai acabar voltando pro mesmo assunto. Você realmente não consegue ver minha permanência como uma aventura. A minha insistência. Você acha que eu não me aventurei naquela vila vazia? Na minha solidão? Você não sabe o que é aventura. Olha, Aslan, que bom que você viveu sua aventura. No fim, deve ter sido bom pra você. Sei que minha escolha foi boa pra mim também, porque tive aprendizados. Espero que você tenha aprendido com essa distância também. Eu pensei em te visitar, mas eu desisti. Eu tenho medo daquela vila vazia, daquele matagal tomando conta de tudo. Eu não consigo olhar para aquela árvore. Eu não reconheço Augusta Mutamba. Aquilo não é Augusta Mutamba. E eu não quero viver a minha vida sobre o túmulo de nossa mãe. Léo, eu não tenho pra onde ir. Eu não sei se tem como eu te ensinar a ver que você pode ir a qualquer canto. Que vai ser seu lugar. Mesmo uma passagem é um lugar. O meu lugar era lá. Não é mais. O vazio também é um lugar, Léo. Silêncio. Você conversava com ela? Um pouco depois que você foi embora, eu pendurei um balanço no galho mais alto e forte. Eu balançava todo dia. Acompanhei o crescimento dela como ela acompanhou o nosso. Eu notava cada centímetro a mais, cada folha ganhando um tom de verde mais escuro, as raízes se espalhando largas e profundas. Eu fazia chá com a casca do tronco dela quando era lua nova. Quando a última família foi embora da vila, eu nem vi, na verdade. Tava no balanço. Já começaram a escavação? Quiseram. Não vão conseguir controlar o crescimento dos troncos, raízes, folhas e cipós. Já chegaram com tratores imensos, mas foram sufocados pela mata.
como se tivessem naufragado em terra. Eu avisei que Augusta Mutamba não ia deixar esses garimpeiros destruírem o nosso lar. O que ela fez também foi destruir o nosso lar. Imagina, Aslan, se estivéssemos nós três aqui agora, ou até mesmo lá, em casa. Talvez tivessem outras formas de impedir essa extração sem ser abandonar a vida para virar uma árvore. Augusta Mutamba não abandonou a vida. Você abandonou a vida. Nossa mãe lutou pela vida. Ela é a vida. Ela é a chuva que caiu quando tentaram incendiar a vila. Ela é o dilúvio do rio que deixou as caminhonetes boiando. Ela é a cobra que matou o homem que cercava a nossa casa de espingarda para me matar. Ela é o que me trouxe até aqui. É por causa dela que estamos aqui agora, nos vendo. Eu não preciso imaginar nós três aqui agora. Nós estamos aqui agora. Augusta Mutamba não quer mais que eu fique lá. Esse é o único motivo que me fez sair de lá. Eu sei que as raízes dela estão se espalhando cada vez mais. E daqui a um tempo, ela vai ser protetora não só da vila, mas de um território imenso. Não fui só eu que quis sair de lá. Ela também não queria que eu ficasse. Parece que para você é mais fácil se comunicar com ela, desde que ela é só silêncio. Para mim, sempre foi mais difícil. No dia que o último pedaço de pele já tinha ganhado aspecto de tronco, eu adormeci nas raízes de Augusta Mutamba, depois de muito tempo sem dormir. Eu queria poder aproveitar ao máximo os últimos minutos vendo ela com pele ainda. Ela inspirou pela última vez e suas narinas se fecharam. Aí eu dormi. E no sonho, ela me disse: espalhe suas raízes pelo mundo, Léo. E eu parti, em silêncio. E estive desde então partindo e chegando, e partindo e chegando e partindo. Você é a vida também, Léo. A paz que eu senti em permanecer vinha de saber que você estava espalhando suas raízes pelo mundo. Acho que a canjica já esfriou. Vão se servindo e servindo as pessoas. Acho que eu vou ter que sumir e voltar de novo para poder comer mais vezes. Nem pense nisso. Deve ter sido bem longa a caminhada. Tem um cantinho bom para você descansar aqui. Aslan se delicia e se surpreende com a canjica. Nem parece que foi eu que fiz, né? Isso é bem diferente de comer a canjica feita pros outros. Essa foi feita pra mim. Para o público. Vocês devem estar gostando também, lógico, mas foi feita pra mim. Eu te ensino a fazer. E quem disse que eu não sei? Você nunca ficava na cozinha quando Augusta Mutamba fazia? Eu fiquei uma vez. Quando ela fez pra você. E lembra de tudo? Aslan ri com os olhos. De chegadas e partidas você fez sua jornada. Já a minha foi ficar no meio da passarada. Mas a nossa união sempre foi nossa morada. A força da natureza é maior que a de um trator. Nossa mãe criou raiz por justiça e por amor. Mas a tua mutação me causou tremenda dor. Minha casa é sua casa, fique muito à vontade. Senti muito a sua falta, o peito ardia de saudade. Às vezes é bem difícil de encarar a verdade. Aqui eu me sinto em casa comendo doce de milho.
Sei que fala do passado dispara muito gatilho, mas o passado é o agora e o futuro é seu filho. Luzes se apagam.